Que alegria, meu amigo, estar com você mais uma vez aqui para estudar a Palavra de Deus. Começamos o livro de Jeremias ontem, estamos no capítulo 2 e vamos ouvir muitas lições espirituais deste capítulo. Se você já leu, você já descobriu isso. Jeremias tem grandes lições para nós. Antes de lermos Jeremias 2, eu quero lembrar você que nós temos um presente especial para você, que é a revista Momentos de Alegria. É só você mandar os seus dados, mandar o seu pedido para o nosso WhatsApp, que é o número 12 98100 1425. Aparece aqui na tela, você pode copiar e então mandar para a gente dizendo assim: eu quero receber este presente. Não tem nenhum custo, é de graça, é com todo o prazer que nós vamos enviar para você, ok? Você também pode entrar no site da Novo Tempo, novotempo.com, e pedir um estudo bíblico, por exemplo, ou acessar os outros programas da TV Novo Tempo ali, ou até mesmo assistir a TV pela internet ao vivo, ou escutar a Rádio Novo Tempo. Que alegria estar com você, viu? Entra no nosso canal no YouTube, se inscreve lá, youtube.com/reavivados por sua palavra NT. Será um grande prazer estar com você e enviando as mensagens diárias da Palavra de Deus. Vamos orar juntos? Bondoso Deus, dá-nos sabedoria mais uma vez para ouvir a Tua voz na Bíblia Sagrada. Oramos em Teu nome sagrado, no nome de Jesus. Amém. Vamos então a Jeremias 2. Jeremias 2 trata de vários assuntos. Por exemplo, Deus mostrou bondade no passado e agora Ele protesta contra os judeus por causa da sua revolta, da revolta dos judeus. Os judeus, são a causa das próprias calamidades que vêm sobre eles, as suas decisões equivocadas. Esse é um dos assuntos. Os pecados de Judá é um dos assuntos desse capítulo. E a autoconfiança da nação que é rejeitada. Especificamente, o capítulo 2, ele começa com a expressão Palavra do Senhor. Essa frase, esta declaração, ela introduz uma série de profecias que estão desde o capítulo 2 até o capítulo 6 de Jeremias. Esta série é uma retrospectiva do passado de Israel e ela mostra também que as condições daquele tempo, elas na verdade eram resultado das falhas, das decisões equivocadas do povo. A profecia ela foi dada durante os 10 primeiros anos de Jeremias, 627, 626 a.C. até 616. Possivelmente, essa profecia ela foi dada no 13º ano do rei Josias. Então, com esse contexto aí em mente, nós vamos dar uma olhada agora em alguns versos que me chamaram a atenção, lendo a palavra, quais os versos que eu senti Deus falando comigo. O primeiro verso que eu quero chamar a sua atenção, falar para você, é o verso 7. O verso 7 de Jeremias 2 diz assim, vamos ler juntos aqui, aqui está. Diz aqui, eu vos introduzi numa terra fértil para que comesseis o seu fruto, o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, na minha herança fizestes abominação. O verso 7 me chamou a atenção. Por quê? O texto diz que Deus conduziu o povo a uma terra fértil, que significa que Deus cuida do seu povo, Ele cuida de você, Ele cuida da tua família, Ele cuida de mim. Deus nos guarda, Deus nos protege. Porém, cabe a nós aceitarmos o convite que Ele nos faz a cada dia. Você lembra lá de Mateus 11, 28? Então, o texto de Mateus 11, 28 diz o seguinte, diz a Bíblia, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o convite diário de Jesus. Ele faz esse convite todos os dias para nós. E ir a Jesus significa separar um tempo para ler a Bíblia, separar um tempo para orar, separar um tempo de comunhão com o Senhor Jesus. Talvez eu esteja falando para você nessa hora e você precisa aceitar esse convite do Senhor. Por que não aceitar? Há um risco quando nós não aceitamos a Deus, o convite que Ele faz. Veja o versículo 13 aqui de Jeremias 2, diz assim, Jeremias capítulo 2, verso 13.
Vamos ler juntos. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas. Só que cisternas rotas, o que significa cisternas rachadas, que não retêm as águas. Dois males cometeu o meu povo, diz esse texto. Os dois males podem ser definidos aqui como, em primeiro lugar, a rejeição de Deus, do real, e a adoção do irreal. Então, o primeiro leva para o segundo. A Bíblia diz, a mim me deixaram. Veja que esse texto, a mim me deixaram, essa palavra me no texto, no versículo 13, na língua hebraica, que é a original, que foi escrito o Antigo Testamento, ela é bem enfática, ela é forte, é como se Deus chamasse a atenção. É como se Deus dissesse assim, você não está deixando qualquer coisa, você está deixando a mim, que sou o teu Deus, eu sou o teu Redentor, eu sou o teu Salvador. Cada manhã, quando nós decidimos sair de casa, cumprir os requisitos da nossa agenda, sem orar, sem ler a Bíblia, sem buscar o Senhor, quando nós não nos importamos com Deus, na verdade nós estamos deixando o Senhor. Nós estamos dizendo para Ele, nós sabemos nos virar sozinhos. Eu estava num dia, feriado que teve no Brasil, um feriadão, e nós saímos com a família para passear um pouquinho. E fomos para um apartamento de um amigo na cidade de Caldas Novas. E esse apartamento é um complexo onde tem ali várias piscinas e tal. E estávamos com a família e de repente minha esposa saiu, foi até o apartamento e minha menina menor de 4 anos de idade, ela saiu. Eu falei para ela, filha, fique aqui, não vá sozinha. E ela saiu. Eu saí atrás e fiquei olhando de longe para ver se ela acertaria o caminho. Ela foi para um lado, foi para outro, começou a chorar, de repente se aproximou uma moça que era uma das funcionárias que cuidavam ali, começou a conversar com ela e ela chorando perguntou, não sabia explicar o caminho, e então nesse momento eu cheguei próximo e disse, filha, papai disse que não era para você sair sozinha. Eu estou aqui para te ajudar. Fique com papai. Você não pode sair sozinha. É muito perigoso, é arriscado andar sozinha. Mas ela queria demonstrar que ela já sabia se virar sozinha, que ela sabia andar sem a ajuda do pai. Às vezes nós fazemos exatamente isso com Deus. Dizemos, Senhor, eu já sei me virar sozinho. Eu tenho experiência, eu tenho prática, eu tenho conhecimento, eu tenho uma faculdade, eu tenho um doutorado, eu já tenho uma experiência de prática no meu trabalho, eu não preciso de Ti, eu sei como fazer as coisas. Nós não falamos isso para Deus, mas nós agimos como se estivéssemos falando isso para Deus quando nós não o buscamos, quando nós escolhemos não depender dEle. É por isso que esse me, ele é enfático no texto. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Isto é, água corrente. A frase hebraica, ela pode ser assim traduzida, água corrente. Água corrente. E há vários textos que falam sobre isso, Jeremias 17, 4, 7 e outros textos. Ellen White, ela fez uma declaração interessante. Ela diz assim, Isaías descreve o Senhor como uma rocha eterna. Ela escreve assim, sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E ele recorda a preciosa promessa, trazendo vividamente a lembrança a torrente viva que flui para Israel. Os aflitos e necessitados buscam água e não há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, diz a Bíblia, os ouvirei. Eu, Deus de Israel, não os desampararei. Derramarei águas sobre o sedento, rios sobre a terra seca, águas arrebatarão no deserto e ribeiros no ermo. Isaías 35 fala sobre isso, né? E Isaías 55 ainda faz um apelo, ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, vinde às águas. E por que não aceitar esse apelo da Bíblia? Por que não aceitar esse apelo? Deus apela a cada um de nós a cada manhã, vinde às águas. Ele é a fonte das águas vivas.
E nas páginas finais deste texto, esse convite soa de novo. O rio da água da vida, claro como cristal, provém do trono de Deus. Essa é uma frase, é uma citação escrita também pela escritora e serva de Deus, Ellen White. Ela diz: o convite cheio de graça repercute através dos séculos. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Jesus é a água da vida. Agora o texto diz: quando nós deixamos a Jesus, nós cavamos cisternas rotas. Sabe que no Oriente Médio a água sempre foi um produto precioso. Quem possuísse uma fonte de água viva jorrando seria tolo em trocar por uma cisterna rota que vazasse água, né? O versículo 19, por exemplo, ele diz assim: a tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Então, de maneira especial, ele traz uma triste verdade, que é amargo deixar o Senhor teu Deus. E as consequências do pecado são funestas. Pessoas sofrendo, famílias destruídas, jovens mortos, crianças abandonadas, pessoas se suicidando porque deixaram o Senhor. E você? Por que você continua lutando e luta e não se entrega ao Senhor? Comece a estudar a Bíblia, decida hoje servir a Deus. Deus tem um plano maravilhoso na tua vida. Sabe, nós podemos deixar a Deus de duas formas. A primeira é a apostasia, que significa quando a gente se afasta de Deus. E a segunda é a indiferença, quando a gente continua na igreja, continua como membro de uma igreja, mas a gente não busca o Senhor. Indiferença é quando eu não ligo para a sua palavra, é quando eu não conheço o que Deus espera de mim. Aliás, quando eu conheço o que Ele espera, mas eu não me importo. Bom, querido amigo, eu penso que com você é diferente. Você se importa com Deus. Por isso você está aqui. E eu quero orar então por você nesse momento, colocando nas mãos de Deus. Bondoso Deus e Pai, abençoa esse meu amigo para que ele possa cada dia mais beber das águas vivas e não cavar cisternas rotas. Dá a cada um de nós desta bênção, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. E lembre-se, seja reavivado por sua palavra.